E como assim o presbítero Flávio mencionou aqui, é noite de crente, amém? Essa noite, inclusive, a noite passada, melhor dizendo, houve uma vigília aqui do pessoal do Amper. Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui vencendo o desafio, amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar a palavra de Deus aqui e nós vamos para a terceira ministração. O Flávio ministrou, o Renê ministrou e agora é minha vez. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, você que trouxe. E hoje nós vamos ler um texto muito conhecido por todos, mas pouco revelado. E nessa noite Deus trará uma revelação tremenda para nós. Eu creio, nós somos uma igreja profética e tudo que acontece nesse lugar é profético. Deixa eu fazer uma pergunta: quem foram os bailarinos aqui nessa noite? Quem foram? As crianças. Quem trouxe uma ministração aqui nessa noite? Uma criança. Nada por acaso. Não é entretenimento infantil, não é distração infantil, mas é o próprio Deus se movendo no meio de nós. E nós veremos isso nessa noite através da palavra de Deus. Eu convido você a abrir no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos. Nós vamos começar a partir do versículo 12. Amém? Mateus 18, 12 diz assim: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Versículo 13: e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Último versículo 14: assim pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez nós invocamos e buscamos a Tua presença, Pai. Esse é o momento onde a Tua palavra irá falar aos nossos corações, Deus. A Tua palavra por si só já fala, por si só já salva, por si só já nos liberta, Pai. Eu te peço que nesse instante o Teu doce Espírito continue se manifestando através, Pai, da revelação da Tua palavra, que as verdades que serão ditas aqui nessa noite, elas possam encontrar um lugar no nosso coração, Pai, e que tudo aquilo que nos impede de receber e viver a Tua palavra, que nessa hora, Pai, seja banido nesse lugar, que bata em retirada desse lugar, e nós declaramos: Espírito Santo, continue movendo as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, quem conhece esse texto, acende assim a mão. Quem conhece? Muito conhecido, certo? Na minha Bíblia há um subtítulo que diz: a parábola da ovelha perdida. Certo? Muito conhecido. Praticamente todos os cristãos conhecem essa passagem, sim ou não? Todo mundo já ouviu. É muito fácil, muito simples trazer essa mensagem para as crianças através de desenhos, assim por diante. E é um texto tão conhecido que até hinos, músicas já fizeram desse louvor, sim ou não? Inclusive nós até cantamos aqui um louvor que fala sobre isso, certo ou não? Qual louvor é esse? É o Sem Ovelhas. Quem lembra do Sem Ovelhas aí? O pessoal lembra, né? O Sem Ovelhas,
nossa mente. Quando nós lemos essa passagem da ovelha perdida, acende um sinal, acende uma mensagem, dizendo assim: olha, esse texto é para quem se desviou. Esse texto é para quem um dia esteve na casa de Deus e se desviou, abandonou o caminho do Senhor e foi embora. É a primeira ideia que vem na nossa cabeça. E aí nós pensamos assim: olha, eu já sou crente, olha, eu sou cristão, olha, eu estou na casa de Deus, é frio, eu estou na casa do Senhor, então esse texto não serve para mim, porque afinal de contas é da ovelha que se perdeu. Mas presta atenção em um detalhe: esse texto não é para quem se perdeu, esse texto não é para quem se desviou, esse texto não é para quem, olha, presta atenção, igreja, esse texto não é para quem abandonou Jesus. Essa parábola não é para quem um dia esteve na presença de Jesus e hoje decidiu estar no mundo. Pastor, é heresia que você está falando. Não é. A questão é que nós somos ensinados assim, mas a verdade não é essa. Esse texto, ele é dedicado, ele é exclusivo para quem pertence, para quem faz parte, para quem está no reino dos céus. Pastor, mas não faz sentido o que você está dizendo. A ovelha se perde, esse texto é para quem está no reino dos céus? Sim, e nós veremos isso na Bíblia. Então, o primeiro paradigma, a primeira barreira que nós temos que vencer é o seguinte: nós cristãos, eu principalmente, nós temos um problema muito grave. Nós acreditamos muito mais naquilo que nós ouvimos do que naquilo que nós lemos. Ok, a fé vem pelo ouvir, por interpretar a palavra de Deus. Mas olha só, é muito mais fácil a gente investir tempo ouvindo louvor do que lendo a palavra, e não é pecado. Porém, olha só, qual que é o problema que nós temos? Presta atenção, eu já disse isso aqui anteriormente, volto a repetir. Primeiro é um problema cultural, de não nos interessarmos pela leitura, ok? Esse é o primeiro problema. E segundo, nós como cristão, presta atenção nisso, igreja, nós viemos, isso é história, nós viemos debaixo do catolicismo romano, todos nós aqui. E aí houve a reforma protestante, assim por diante, nasceu-se a igreja protestante, nasceu a igreja pentecostal, nasceu a igreja neopentecostal e assim por diante. Então o que acontece? As nossas raízes, hoje elas estão sendo restauradas, ela está voltando para Yeshua e não voltando para Roma. Porém ainda há muito trabalho a se fazer, e o maior trabalho nosso é romper com aquilo que nós aprendemos desde criancinha. E nesse texto, o que nós aprendemos desde criancinha? Que a passagem, a parábola das 100 ovelhas é para quem está no mundo, é para quem se perdeu, é porque Jesus vai lá no mundo e vai trazer aquela pessoa novamente. Ei, olha só, não se escandalize, a passagem não é isso. Esse texto não tem nada a ver com isso que você aprendeu até agora. Esse texto ele é inserido para quem está dentro do reino de Deus. Isso é eu e você. Esse texto é para nós. Vamos agora mergulhar nele. Vamos entender um pouco desse texto. Antes de mais nada, erga suas mãos. E eu profetizo sobre a sua vida que hoje é uma noite de novos começos. Eu profetizo sobre o seu ministério que é uma noite de novos começos. Eu profetizo sobre a sua família que é noite de novos
começos. Eu profetizo sobre aquilo que um dia Deus te entregou, mas por algum motivo não está contigo, que hoje é noite de novos começos. Hoje é noite de novos começos. E se você crê, e se você recebe, aplauda ao Senhor e glorifique o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós começamos a ler o Mateus, livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 12. Só que para chegar no verso 12, há um contexto atrás disso. Há uma situação, porque Jesus, ele traz essa parábola para os seus discípulos. Você vai ver que na palavra de Deus, houve momentos onde Jesus, ele reúne com a multidão, e ali Jesus começa a ensinar a multidão. Mas há determinados momentos que Jesus reúne só com a sua equipe, só com os seus 12, e ali começa a ensinar os seus 12. E esse texto que nós lemos é uma dessas situações. Jesus está com os seus 12. Quem esteve aqui domingo passado, acende a mão aí. Quem esteve? Eu quero ver se você esteve, hein? Qual texto foi lido aqui domingo passado pelo apóstolo Ayrton? Mateus 17. Quem lembra o que foi falado aqui? Sobre Jesus está no monte, está ocorrendo a transfiguração, ok? E ele lá no monte, o que ocorre? Aparece Moisés, aparece Elias, ok? E os discípulos falam: Senhor, façamos aqui um tabernáculo, façamos aqui uma tenda, e nós ficaremos aqui. E quando eles percebem aquilo, eles caem com os seus rostos no chão, de pavor, de temor, de tremor. E Jesus fala: não tenha medo. E quando eles erguem os seus rostos novamente, eles olham e não vejam mais nada. Olha que coisa interessante. O capítulo 17 acontece uma série de situações, ok? A transfiguração, Jesus fala sobre a vinda de Elias, que ele traça um paralelo com João Batista. Aí Jesus, ele cura um menino que ficava possuído, ok? E aí olha só, a partir daqui, Jesus, ele começa a falar de uma maneira mais aberta para os seus discípulos, assim: olha, ei discípulos, eu, Jesus, serei morto, eu vou morrer, eu vou para Jerusalém e eu vou morrer, a minha vida vai ser entregue, mas isso vai acontecer porque eu quero, porque eu decidi obedecer a Deus. E os discípulos já estão com Jesus, e nessa altura do campeonato, olha só, Jesus já tinha ensinado muitas coisas para os seus discípulos, Jesus já tinha falado muito sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Diversas parábolas, diversos ensinamentos Jesus já tinha entregado para os seus 12. E aí acontece uma situação no finalzinho de Mateus 17. A Bíblia diz que chegam alguns homens do templo e perguntam assim para Pedro: Pedro, ei, discípulo de Jesus, Pedro, você e seu mestre não pagam o tributo do templo? E Pedro fala: sim. E Jesus entra numa casa com Pedro, e Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, olha só, estão te interrogando, sim ou não? Sim. Sobre o tributo do templo, sim ou não? Sim. E Jesus fala: Pedro, o que é lícito? Os filhos ou os estrangeiros pagarem o tributo? Aí Pedro fala: os estrangeiros. Jesus fala: disseste bem, nós somos os filhos, então nós estamos isento desse tributo. Porém, para que não haja escândalo, Pedro, faz o seguinte: vai ao mar da Galileia. Olha o que Jesus fala. Pedro era pescador. Pedro, ele pescava com rede, ok? Como diz o grande pastor, Pedro, ele era o presidente do sindicato dos pescadores do mar da Galileia, conhecia tudo. E Pedro era acostumado a lançar rede. Mas olha o que acontece: Jesus fala assim: Pedro, lá no mar você vai fazer o seguinte, você não vai lançar rede, você vai lançar um anzol.
pagaram mesmo o seu tributo. Aí a Bíblia diz que Pedro foi lá e fez isso, e tirou do mar da Galileia o peixe. Olha o desafio, porque você pescar com rede, você lança e puxa. Agora com o anzol, está aí o Juliano Silva, discípulo amado. Tem que ter paciência ou não tem, Juca? Tem ou não tem? Demora. Você lança, não sabe onde vai pegar. Mas Pedro mais uma vez ouviu a palavra de Deus, fez isso e tirou o peixe, pegou aquilo e pagou o tributo. Aí acaba o capítulo 17, aí entra o 18. Aí olha só, começa assim o capítulo 18. Está com a sua Bíblia aberta aí? Diz assim, ó: naquela hora, ou naquele momento, ou no mesmo instante, vai depender da sua tradução. Olha o que acontece. A Bíblia diz que naquele instante os discípulos chegam para Jesus. Preste atenção, igreja, você tem que entender isso para nós entrarmos aqui nas 100 ovelhas. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: ei, Rabi, quem porventura é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta que eles fizeram, 18:1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Por que os discípulos perguntam isso? Muito simples, porque Jesus já havia ensinado muito para eles sobre o reino, sobre um reino vindouro, sobre um reino de justiça, sobre um reino de paz. Esses discípulos que perguntam isso são os mesmos que estão lá em Mateus 5, quando ouvem as bem-aventuranças e Jesus começa a falar para quem pertence o reino, e eles começam a se interessar, falar: ei, há um reino aí para nós. Mas a preocupação deles era quem seria o maior. Aí você vai ver o seguinte na sua Bíblia, você vai ver o seguinte, que Jesus responde os discípulos lá no versículo 4, leia o versículo 4 comigo, diz assim, ó: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Olha aqui, igreja, presta atenção, aqui começa a mensagem. Os discípulos perguntam: Jesus, quem é o maior do reino dos céus? Os discípulos estão preocupados em ser. Olha só, a preocupação dos discípulos é quem vai ser. E Jesus responde no versículo 4. Só que antes do 4 tem o 2 e o 3. A Bíblia diz assim, que Jesus, ele pega uma criança, versículo 2, ele pega uma criança, coloca no meio dos 12, no meio dos discípulos, aquela criança está ali, e Jesus fala assim no versículo 3, olha, lê o versículo 3 comigo. Ele fala assim: e disse: em verdade vos digo, que se não vos converteis e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha só, presta atenção. 3 coisas Jesus fala, é necessário 3 situações para que conquiste o reino. Lá no versículo 3, a primeira é o seguinte, começa assim: em verdade, ou seja, temos que ter fé naquilo que Jesus está falando. Quando Jesus ele fala em verdade, ele está dizendo: é confiável, é verdadeiro, é dos céus, não tenham dúvidas, apenas creiam. Então ele começa: em verdade, você tem que crer. Ele diz assim: vos digo que se não vos converter, aí há um texto
O que é tornar? Tornar é um comportamento. Então, primeiramente, eu preciso ouvir o que Jesus diz. Segundo, eu preciso receber o reino de Deus. E terceiro, o meu comportamento tem que ser no reino de Deus semelhante a uma criança. Olha só, eu vou resumir o que Jesus disse. Os discípulos falam assim: Jesus, eu quero ser, ok? Eu quero ser o maior, eu quero ser. Aí Jesus responde assim: ei, discípulos, antes de você ser, a primeira coisa você precisa estar, porque vocês estão preocupados em ser, mas vocês nem estão. Olha como termina o versículo 3: de modo algum entrareis no reino de Deus ou dos céus. A preocupação dos discípulos era tão grande ser alguém importante, mas Jesus falou assim: ei, vocês querem ser, mas vocês nem estão. Vocês querem ser, mas vocês nem estão no reino de Deus. Aí, resumo da ópera: a criancinha está ali, e Jesus fala: tem que ser igual os bailarinos que dançaram aqui, que não se importaram com o frio, que não se importaram em sujar meia, que não se importaram se estava de blusa ou sem blusa, que não se importaram se o louvor estava completo ou não, que não se importou se o irmão veio, se não veio. É preciso ser igual a eles, porque se não ser igual a eles, nós não estaremos no reino de Deus. É isso que Jesus fala. É isso que Jesus fala aqui em Mateus 18. Aí Jesus fala assim: está vendo essas crianças? Se vocês confiar em verdade, se vocês converter, receber o reino, e se você se tornar igual a ela, o comportamento delas, aí vocês estarão inseridos no reino de Deus. E uma vez que vocês estão inseridos no reino de Deus, olha a resposta de Jesus no versículo 4. Ele diz assim: aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Antes de ser, é preciso estar. E aqui começa Jesus falando sobre crianças. Presta atenção. Jesus assentava-se com os fariseus, Jesus assentava-se com os pobres, os mendigos, os necessitados, com todos. Mas, olha só, você vai ouvir Jesus dizendo assim, só para uma classe, só para um grupo: deixe vir a mim. Para quem que é esse grupo? As crianças. Não foi para os 12, não foi lá no Monte da Transfiguração, não. Quando Jesus fala, deixe vir a mim, é para as crianças, porque delas é o reino dos céus. Marcos 10,15: o reino de Deus você não conquista, o reino de Deus você recebe como uma criança. É recebido. Então Jesus ele começa a trazer ensinamentos sobre que o nosso comportamento, olha só, presta atenção, 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor, mas há um texto lá, há uma parte desse capítulo que Paulo fala assim: quando eu era criança, agia como criança, mas depois que me passei a ser homem, a ser adulto, mudei meu comportamento. Isso refere-se, presta atenção, nos seus compromissos com Deus, no seu compromisso com a sociedade, assim por diante, ok? Mas olha só, no reino de Deus, o nosso coração tem que ser como de criança. Você sabe por quê? É
simples, olha só. Para a honra e glória de Jesus, hoje eu tive um dia de bênção. Glória a Deus por isso, obrigado, Senhor. Mas há crianças aqui no nosso meio, olha só, que não sabe a luta que seu pai e que a sua mãe passou. Há crianças aqui que não sabem o desespero que a mãe e o pai estão passando. Não tem a mínima ideia. Aí o pai e a mãe, eles vêm para a igreja porque falam: talvez eu vou lá, talvez aconteça, não, eu vou lá para ninguém brigar comigo, eu vou lá porque eu preciso orar. Mas a criança, ela está debaixo daquele céu. Mas ela fala assim: papai e mamãe, nós vamos para a igreja? Vamos. Eu vou dançar? Vai. O coração dele está no altar, querido. O coração não ficou preso com o clima da casa. O coração dele não ficou preso com as condições que estão na casa. O coração da criança está voltado com o que ela vai fazer na casa de Deus. Esse é o coração que nós temos que ter, igreja. Que Deus me ajude, que eu seja o primeiro a conseguir isso. Que mesmo debaixo de um problema, eu possa entrar aqui falando: ei, nós vamos para a igreja? Vamos. Nós vamos dançar, nós vamos tocar, nós vamos pregar? Vamos. E isso é suficiente para uma criança. O reino de Deus recebe quem é como criança. Aleluia! É noite de novos começos. É noite de novos começos. Presta atenção, igreja. A mensagem é profunda. Isso eu admiro em Jesus, que ao mesmo tempo que ele falava coisas tão complexas, ao mesmo tempo era tão simples que homens iletrados conseguem entender. Que do maior estudioso da Bíblia até o homem mais humilde de informação consegue entender. Essa é a beleza que só o Evangelho tem. Só o Evangelho tem. E Jesus traz essa revelação para os seus discípulos. Estão acompanhando? Estão acompanhando ou não? Eu estou explicando, olha só. Eu estou montando uma base aqui. Por que Jesus deu o exemplo das 100 ovelhas? Ok? Então note que começa com uma disputa entre os 12, entre os discípulos, entre quem é o maior. E Jesus fala: para com isso. Primeiramente seja igual criança, aí vocês estarão no reino. Aí se vocês se humilharem, vocês serão agradecidos no reino de Deus. E Jesus, ele traz ali do verso 6 ao verso 9, olha só. E Jesus fala assim: olha, cuidado com os tropeços. Porém, olha só, os tropeços que Jesus fala é sobre aquilo que nós ensinamos para nossas crianças. Você vai ver que Jesus pega pesado, Jesus está apertado. Ele fala o seguinte, tem uma parte do texto que ele fala o seguinte: olha só, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por que vem o escândalo. Sabe o que é isso, igreja? Olha só, hoje é noite de responsabilidade, é noite de sermos como crianças. Olha só, papai e mamãe, cuidado com o que você ensina para o seu filho. Cuidado com como você apresenta Jesus, o Salvador, para o seu filho. Por quê? Deuteronômio capítulo 6, o maior mandamento para o povo judeu. Você vai ver aqui, Deus fala o seguinte: ensina a criança. Ele não diz ensina, ele fala assim, ó, inculca na criança. Inculca na criança, andando, deitado, dormindo, no caminho, fora do caminho, escreve nos batentes. Ensine para as crianças a palavra de Deus. O meu pequeno está aí, ministrou, nós brincamos, temos tempo de diversão com ele, mas ensinamos a palavra de Deus. Ensinamos a palavra de Deus. Invista tempo, mas eu glorifico a Deus porque nós somos uma igreja assim. Amém? É perceptível. Os testemunhos estão aqui no altar, não é verdade? Basta olhar para o altar, você vê as crianças aí, sendo bem sincero, dando de 10 a 0 em nós.
pequeninos, ok? E aí Jesus ele entra nessa parábola, e aqui que eu vou ministrar, e nós já vamos estar encerrando daqui a pouco, presta atenção. Olha só, Jesus ele começa a falar essa parábola, então entenda que todo o contexto atrás desse texto, a preocupação de Jesus é para com quem? Para com as crianças, para com os pequeninos. Se nós não sermos como os pequeninos, nós não entraremos, nós não estaremos, nós não faremos parte do reino dos céus. E aí Jesus traz essa parábola que nós lemos, esse texto. E aqui nós entramos em alguns pontos interessantes. Olha só, já trabalhando aqui, versículo 12, 13 e 14. Já trabalhando aqui. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, o primeiro tópico interessante aqui é que praticamente Jesus ele meio que pede uma opinião dos discípulos. Você vê que o texto começa assim, ó: que vos parece? É meio que pedindo uma opinião para os discípulos de Jesus Cristo. Até aqui Jesus falou, até aqui Jesus exortou, até aqui Jesus falou: ei, sejam como crianças, o reino é para os pequeninos. Mas chega aqui no versículo 12, Jesus meio que para, olha para ele e lança uma pergunta para eles e fala assim: olha, agora eu falei do reino, mas que parece para vocês? Jesus meio que quer ter a opinião deles. Esse é o primeiro tópico interessante. E diz assim: deixa a sua Bíblia aberta, ok? Se possível, ouça a minha voz e mantenha os seus olhos na palavra. Nós vamos ler a palavra. O ensinamento nessa noite é sobre palavra, não é teoria minha. É a palavra de Deus que está aí, mas você talvez nunca se atentou nisso. Leia comigo. 12, que nos parece? Olha que interessante. Se o homem tiver 100 ovelhas, todos estão com a Bíblia aberta aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Na Bíblia de quem, ao invés de homem, está pastor? Há alguma Bíblia aí? Versículo 12. Há alguma Bíblia aqui? Está assim, que vos parece? Se um pastor tiver 100 ovelhas, tem alguém aí ou não? Não? Como que está na sua Bíblia? Se alguém ou um homem, atende-se, não é pastor aqui. Não é pastor aqui. É se alguém. É eu e você. Aí já cai por terra aquela ideia: ah, Jesus vai lá resgatar o desviado. Se tivesse aqui, se o pastor, João 10, Jesus é quem? Quem que é Jesus? Quem é Jesus? Não é o pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus não é o pastor. Jesus ele é o bom pastor. Agora presta atenção. Esse bom pastor não é o pastor bonzinho, não é o pastor do carinho, não é o pastor do eu sou um pastorzinho querido. Não, não, não. Esse bom pastor é o pastor perfeito. É o mesmo bom lá de Gênesis capítulo 1, onde Deus está trazendo a criação, e aí termina o primeiro dia, diz o quê? E viu Deus que era bom. Não é bom de bonzinho. E viu Deus que era o quê? Perfeito. Segundo dia, e viu Deus que era bom, e assim por diante. Aí quando chega no sexto dia, e viu Deus que era muito bom, muito perfeito. Sabe
sabe quem era? Eu e você. Além de perfeito, nós somos muito perfeitos, porque nós somos imagem e semelhança dele. Amém? Então olha só, Jesus não é o pastor. Jesus, ele é um pastor perfeito. Ele é um bom pastor. E aqui, Mateus 12, Jesus está falando: o que parece para vocês, discípulos? Se vocês, homens de pequena fé, porque lá no 17 você vai ver que os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Aí os discípulos chegam e falam: mestre, por que não expulsamos o demônio? Aí Jesus fala: homens de pequena fé. Aí esse mesmo homem de pequena fé, Jesus fala: que parece para você, homem de pequena fé, que parece para você, presbítero Reinaldo, que parece para você, presbítero Flávio, pastor Marcos, pastor Mário, que parece para vocês, não para mim. Não para mim, o que parece para você? O que parece para vocês? Esse texto é para nós. Aí ele continua dizendo: ouça a minha voz e leia aí. Eu estou falando dos tópicos. O primeiro tópico é o quê? É Jesus pedindo opinião. A segunda é que não é um pastor, ok? Não é Jesus aqui. Aqui é um homem. Aqui somos nós. Aqui se enquadra qualquer um de nós. Porque em algumas versões disseram aí: se alguém. Ou seja, podemos nos encaixar nisso aí. Olha o terceiro tópico, que interessante. Sem ovelhas. E aqui eu trago algo que eu me inclino, sou simpatizante por isso. Por que de 100? O 100 representa a totalidade, ok? 100%. Totalidade, ok? É o total, certo? 100%, certo? Próximo tópico, lendo na palavra de Deus: sem ovelhas, vírgula, e uma, somente uma delas. Por que somente uma? Porque dentro da porcentagem, a maior totalidade é o 100, e o menor qual que é? É o 1. Então olha que interessante, Jesus fala do maior e do menor. Jesus pega de A a C. Sabe por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Porque ele é o princípio e o fim. Ele está dizendo: o meu reino é do princípio ao fim. É do maior, mas também do menor. Ou seja, a totalidade e o 1% representa o menor número. E aqui cai uma pergunta, igreja. Não precisa ir longe. Um rebanho de ovelhas. Como você percebe que sumiu uma? Como você percebe que sumiu uma ovelha? Muito simples. Você tem que ter o trabalho de contar. É a única maneira. Você tem que ter o trabalho de contar. Olha só, diariamente. Você não bate o olho e fala: acho que dá. Não. Olha só, olha o cuidado. Contar uma a uma. Contar uma a uma. Tem que ter trabalho. Há trabalho de contar. E uma delas se extraviar. Agora presta atenção no seguinte: eu acredito que na maior parte das vidas está se perder, correto? Se perder, extraviar, ok? Vamos acompanhar por aqui, vocês já vão entender isso aqui. Aqui está o segredo da administração. Olha só, presta atenção: não deixará as 99, leia comigo, igreja, não deixará as 99 aonde? Igreja, presta atenção:
consigo, ou seja, confiar no que ele está dizendo. Deixa eu ler para vocês. Diz assim, ó, João 10:1. Vocês já vão entender por que dos montes. Diz assim, olha só, João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no curral ou no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Só para vocês entenderem, João 10, as ovelhas elas estão num local seguro, de segurança, um local apropriado, feito, pensado para manter as ovelhas em segurança, que é o curral. E mesmo assim alguém entra. Aí a Bíblia diz que o homem, olha só, deixou as 99 aonde? Nos montes. A primeira ideia que vem, que é um local aberto, que é um local possível de se perder outras ovelhas, mas não, é um local de pastagem, e é um local da onde que o homem estiver, ele consegue ver. Por quê? Porque o monte, ele não está no mesmo nível da planície, ele está sempre acima. Então, da onde você estiver, você vê as suas ovelhas. O homem deixa no local apropriado, que é nos montes. Mantenha-las alimentadas, 99. E mesmo assim está de olho. E aí, olha só, vamos lá que já está no horário de finalizar aqui. Meu Deus, vou ter graça. Continuando aqui, presta atenção. Deixou nos montes, ok? No local alto, no local de segurança e com alimento. E aí, igreja, presta atenção, olha só, terminando o versículo aí, indo a procurar que se extraviou. Olha só, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem se perdeu? Quem se extraviou? Quem foi? Quem foi? Diga, a ovelha. Quem foi, igreja? A ovelha. Olha só, presta atenção, Jesus está falando de ovelha. Mas antes disso, Jesus está falando de quem? Quem é o foco importante nesse capítulo? Quem que é? São as crianças, são os pequeninos. Então, atente-se comigo, olha só. Já que eu quero fazer parte do reino de Deus, eu preciso ser como uma criança. E olha só, e se tem um animal que tem as características de uma criança, adivinhe qual é a igreja? É a... Que igreja inteligente, glória a Deus. Nada por acaso. Segura a revelação aí, crente. Olha só, que o Espírito Santo nos ajude a entender esse texto aqui. Talvez quando eu li esse texto você pensou assim: lá vai o pastor falar para os desviados. Essa mensagem é para quem não está aqui. Essa mensagem é para quem um dia teve nesse ponto e agora está lá no mundo, no pecado. Não, Senhor. Essa mensagem é para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós temos que ser como crianças. E sendo como crianças, nós seremos ovelhas. Agora olha que coisa interessante. Volto a perguntar: quem se extraviou? Quem se perdeu? Foi a ovelha. Olha só, você que é papai e que é mamãe, graças a Deus nunca passei por isso, não quero passar. Criança se perde, sim ou não? Sim ou não? Se perde ou não se perde? Eu estive na Marcha para Jesus e um monte de criancinha, todas com crachá, nome da mamãe, telefone. Por quê? Pode se perder. Olha só, criança se perde, igreja. Criança se perde. Olha só, ei, olha aqui, ó. Olha porque esse texto não é para o desviado. Olha porque esse texto é para nós. Olha porque você aprendeu errado até agora. Esse texto é para quem está no mundo. Não, Senhor, esse texto é para quem é do reino. Sabe por quê? Porque criança se perde.
Quem nunca na sua adolescência falou, vou fugir dessa casa? Hã? Quero fugir dessa casa, não quero mais meu pai, minha mãe, vou fugir dessa casa. Foge para você ver. Ei, Lucas 15, essa passagem está lá, é conhecido como o capítulo do perdido. 3 coisas tem lá: parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola de quem? Parábola do filho pródigo. Filho pródigo era criança? Ele se perdeu ou ele fugiu? O papai dele foi atrás dele? Esse texto não é muito desviado, não, irmão. Esse texto é para nós. Nós somos ovelha. Ei, nós temos que ser como criança. Criança se perde, adulto foge. Ei, se a pessoa que esteve aqui um dia provou da graça de Deus, provou da bênção de Deus, ele está lá fora, sabe por quê? Porque o coração dele não era de ovelha. Podia ser de bode, de cabrito, de qualquer coisa, menos de ovelha. Porque olha só, a ovelha ela se perde. Vamos voltar ao exemplo. A criança se perdeu, ok? Que Deus livre todas as famílias disso, a começar pela minha, Jesus. A criança se perdeu, ok? Ela fica assim: opa, me perdi, que legal, hoje eu vou fazer tudo o que eu quero, hoje eu vou correr, hoje eu vou brincar, vou no parque, vou ficar sem comer, vou ficar sem pôr blusa. Ela fica assim? Hã? Fica ou não? Como que ela fica? Eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero estar perto dele, eu quero estar longe dele, eu perdi eles, mas eu quero estar perto do pai. Ei, igreja, olha só, somos ovelhas, somos crianças, não podemos ficar longe do pai. Ei, olha aqui, ó, eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje o nosso comportamento vai ser como de ovelha, que se estiver um pouquinho longe é porque se perdeu, não é porque fugiu. A pessoa que está no mundo, ela decidiu estar, ela fugiu. A criança não se perde porque quer do pai e da mãe, não se perde. Estão entendendo? É isso mesmo ou estou falando uma besteira? Hã? Forte essa palavra, não é? Olha só, até me perdi aqui. Criança não foge, criança se perde. Quem foge, quem já é maduro, que já conhece o bem e o mal. Quando uma criança se perde, ela chora, ela quer voltar para um lugar seguro. O rebelde foge, o rebelde é ingrato, o rebelde quer se manter longe de tudo e de todos. Esse é o rebelde. Voltando ao texto, aí diz assim o 13: e se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Para a gente encerrar aqui, presta atenção. Esse texto, olha só, ele não diz aqui que o homem que está comendo a ovelha, ele vai na certeza de achar. Não diz isso. Há uma condição aqui. Ele diz: e se porventura encontrar.
triste isso, mas olha só, há crianças que se perdem de pai e nunca mais se encontram. É o que está no texto aqui. Se porventura encontrar. Mas olha que coisa boa. O texto não para aqui. Ele só está dizendo o seguinte: você tem que sair para achar. Independente se tem esperança ou não tem esperança, você tem que sair para encontrar. Com fé, sem fé, com amor, sem amor, com pista, sem pista, sabendo ou não sabendo, tem que sair para encontrar, tem que sair para buscar, tem que sair para fazer discípulo, tem que ir atrás de discípulo, querendo ou não querendo, tem que ir. Aí começa a nascer esperança aqui. Porque ele termina assim, ó. Porque quando encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa dela. Aí aqui nós precisamos até entender algo. Olha só, quando você lê esse texto, dá a entender a seguinte ideia: poxa vida, então quer dizer que o homem saiu, encontrou uma ovelha, e agora ele celebra mais por aquela ovelha do que pelas 99? Não é isso. Olha só, o finalzinho do 13 diz assim, ó, lendo o 13 inteiro: daí se porventura encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, ou seja, da perdida, do que pelas 99 que não se perderam. Olha aqui, ó, presta atenção. Lembra da prece que eu disse? O 100 e 1. O 100 é o quê? 100%. 1 é o quê? 1%. É a totalidade, irmão. Eu posso ter 99, mas se aquela 1 eu não encontrar, eu não vou estar completo. Então, ou seja, somente com uma é que eu me torno completo. Com aquela que se perdeu, tendo de volta, é que eu sou completo. Por isso a alegria em torno dela, e também por aqueles que já estão seguros. Finalizando esse texto, presta atenção. Olha só, nessa noite, eu e você somos esse 1%. Eu e você. Haverá momentos que nós vamos nos perder, e não estou profetizando. Nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nas nossas finanças, nos perdemos na nossa própria família. Mas olha só, sabe qual é o segredo para ser achado? É ser criança, é desejar estar perto do Pai, é quando perceber que está longe, chorar, espernear, gritar e clamar, e aquele que cuida das ovelhas irá em busca, irá trazer. Igreja, presta atenção, essa palavra não é para desviado. Essa passagem não é para quem está lá fora, essa passagem é para nós. Quantas vezes nós somos essa ovelha aqui, olha só, mas mesmo assim nos perdemos, mesmo assim a gente foge, talvez sem querer, não programar, não planejei isso, fugiu. Mas se nós não estivermos inseridos junta com a 99, com as 99, nunca será 100%. Essa passagem é para a igreja de Jesus. Essa passagem é para mim e para você. E aí, encerrando,
Pode se colocar em pé. O Ministério do Louvor já pode estar presente aqui. Encerrando é assim, olha só, presta atenção. Você hoje é ovelha, amém? Diga, sou ovelha. Diga, sou ovelha. Ovelha se perde. Diga, ovelha não foge. Amém? Olha só, presta atenção. Só depois que nós nos colocamos na condição de ovelha, presta atenção, só após nos colocarmos na situação de ovelha é que Jesus torna ser o nosso que, igreja? Não. Jesus não passa a ser o nosso pastor. Antes de ser pastor, Jesus é a porta. Só depois que você passa pela porta é que você encontra a pastagem, é que você tem um pastor. Então olha só, seja ovelha, seja como uma criança no reino de Deus. Entre primeiramente pela porta onde você vai encontrar a pastagem. Depois que você for uma ovelha, depois que você tiver passado por essa porta, aí sim você tem um pastor chamado Jesus. Aí sim você tem um pastor chamado Jesus. E aí cumpre-se Salmo 23:1, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Só nessa situação, igreja. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Amém. Então, onde você está, só feche seus olhos. Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, o grupo da diaconia, os diáconos já podem, por favor, tomar aqui os lugares à frente, que nós vamos partir para a ceia do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar no Senhor.